Olá, meu nome é Isadora Moraes, sou aluna do curso de História pela Universidade Federal de Ouro Preto e hoje eu vim falar um pouco sobre um projeto que está em vigência pela Proativa, que se chama Estágio Supervisionado em História, as narrativas dos estudantes, experiências e saberes docentes no curso de História da UFOP. Esse projeto está em vigência desde 2023, em 2024 houve essa continuação, e ele tem o objetivo de arquivar e classificar para poder criar uma base de dados nas quais posteriormente possam se haver pesquisas no campo do ensino de História. Esse projeto, mais especificamente, ele classifica e arquiva narrativas dos alunos durante o estágio de História. Que narrativas são essas? As pipocas e as crônicas. As pipocas, elas visam dar vozes aos estudantes sobre as suas lembranças enquanto eles cursavam o ensino básico, especialmente nas aulas de História. Então, são produzidas pequenas narrativas sobre suas lembranças, seus desafios, seus enfrentamentos, o que marcou esses estudantes. Já as crônicas são os textos um pouquinho mais longos, e os estudantes fazem, claro, em formato de crônica, alguma observação sobre o seu período de análise no estágio. Ou seja, alguma coisa que tenha marcado na sua regência, ou propriamente na sua observação, sobre o campo da escola, a atuação dos professores com que eles acompanharam, ou até mesmo o retorno dos alunos. Então, é um momento em que os alunos têm autonomia para fazer uma reflexão sobre o curso de estágio e, consequentemente, o ensino de história. E essas duas formas de narrativas que escolhemos para arquivar e classificar, a gente compreende que elas podem nos ter muito a dizer sobre o ensino de história propriamente disso, o que a gente pode estar melhorando no ensino de história, quais são seus desafios e o que é de positivo do ensino de história, o que contribui para a sociedade, contribui para aquele aluno, como que ele enxerga a docência e a discência, né, que ele está nesse meio caminho entre ser o professor e o aluno, porque ele passa pelo estágio enquanto um professor em formação, mas ele também não deixa de ser um aluno, ele está aprendendo com esse processo. Então, tudo isso contribui para que esses alunos que estão cursando o curso de estágio possam realizar uma análise crítica e analítica sobre tanto a discência quanto a docência. E aí, a parte da discência, é mais retratado na parte das pipocas, que tem um pouco mais a ver com eles enquanto estudantes de história, né, no curso básico, digamos assim. E a parte da docência já é um pouco mais retratada nas crônicas. Mas isso não quer dizer que na crônica também não apareça um ensino de história enquanto discentes, porque eles fazem análise de alguns alunos, de conjunturas, e aí, então, tudo isso contribui para que esses alunos que estão cursando o curso de estágio possam realizar uma análise crítica e analítica sobre tanto a discência quanto a docência. E aí, a parte da discência, é mais retratado na parte das pipocas, que tem um pouco mais a ver com eles enquanto estudantes de história, né, no curso básico, digamos assim. E a parte da docência já é um pouco mais retratada nas crônicas. Mas isso não quer dizer que na crônica também não apareça um ensino de história enquanto discentes, porque eles fazem análise de alguns alunos, de conjunturas, e aí a gente acabou tendo que fazer escolhas, né, nesse ano de 2024 por causa das adversidades, né? A gente teve greve e acabou que a gente ficou um pouco sem tempo para poder prosseguir com essas atividades. Então a gente optou em fazer a classificação das crônicas dos alunos do estágio 1, e a gente fez uma primeira análise, fazendo uso do chat GPT, onde ele faz uma classificação mais genérica, e uma segunda classificação feita por nós, né, eu enquanto bolsistas e o professor coordenador Marcelo Abreu, entre temas que são recorrentes nessas crônicas. E eu queria fazer a leitura da minha própria crônica, enquanto aluno também do estágio, e fazer essa análise para vocês, essa transposição de como foi feita esse arquivamento. A crônica em questão chama Quando começa uma aula. Em que momento podemos dizer que começa uma aula? Com toda certeza não é no soar dos sinos escolares, tampouco com um bom dia dado à turma pelo professor. Será que começa na sua preparação? No momento de concentração de um professor que se dedica a planejar e projetar uma aula? Ou será ainda um pouco antes, em uma sala de professores? Isso mesmo, um lugar tão inexplicável e ao mesmo tempo tão assustador para uma estagiária. Foi exatamente uma sala de professores que começou a aula ministrada por mim, uma estagiária de primeira viagem. Eu havia preparado cuidadosamente diversas atividades e falas sobre o período regencial brasileiro, para uma turma de segundo ano do ensino médio. Contudo, sendo uma novata no ambiente escolar, logo recebi instruções e advertências de meus futuros colegas de profissão. Fulano de tal é péssima aluna. Eles vão gostar de você, afinal é novidade no pedaço. Não espere muito deles. Se ficarem acordados durante sua aula, já é uma conquista. O segundo 6 é o pior de todos. Naquela sala a gente só resiste, nem tente passar nada. Só toma cuidado para não desistir de ser professora na sua primeira vez. Uma aula que havia sido imaginada com tanta animação desmoronou em 5 minutos. Meu coração, antes cheio de expectativa, agora batia acelerado. Não de excitação, mas de um medo crescente. As palavras dos professores ecoavam em minha mente, como um aviso silencioso de que o mundo real do ensino era diferente do que eu havia idealizado. Será que realmente estou pronta? Eu entrei na sala, os olhos da turma se voltaram para mim, com uma curiosidade que se misturava com uma certa indiferença juvenil. Eles vão gostar de você, você é novidade, ressoava em minha mente. Tentando manter a compostura, comecei a falar sobre a regência no Brasil, sobre os desafios e as transformações políticas da época. Mas por mais que eu tentasse, sentia que algo estava fora do lugar. Os alunos estavam inquietos, 2 deles cochilavam ao fundo, e um terceiro parecia completamente absorto pelo celular. Não pude deixar de sentir o peso da sala dos professores em minhas costas, como se os colegas estivessem me observando, esperando o meu fracasso. Então parei, respirei fundo e me lembrei de algo. A aula não começa no sino, nem no bom dia dos professores. Ela começa no momento em que o professor decide se conectar com seus alunos. De repente algo mudou. Ao invés de seguir o script, fiz uma pausa e lhes perguntei:
Vocês acham que o Brasil mudou muito desde a regência? E na escola, vocês acham que mudou muita coisa desde que seus pais estudaram aqui? Os olhares dispersos começaram a voltar para mim, curiosos. Um dos alunos levantou a mão. A aula agora, de fato, começava. E essa foi a crônica escrita por mim. E na primeira classificação mais genérica, que foi feita pelo chat GPT, foi colocada as seguintes questões. O resumo. Reflexões sobre o início das aulas e o momento de preparação, destacando que realmente marca o início do processo do ensino-aprendizagem. Esse foi um resumo dado pelo chat GPT. As mensagens que ele identificou como importante. A importância da preparação do professor e sua influência no aprendizado. Aí uma segunda categoria são situações. Aí a resposta do chat é planejamento pedagógico e interação com os alunos. E aí a gente pediu para ele também nos classificar o estilo dessa escrita. E no caso da minha crônica, ele colocou como narrativa. Já a classificação que foi feita por mim, pelo professor Marcelo Abreu, a gente teve algumas recorrências de temas que a gente colocou como marcadores para poder classificar todas as crônicas de todos os alunos do estágio 1. As classificações são essas: ensino de história em linguagem artística, formação docente, carreira docente, ensino de história e passados sensíveis, utopias docentes, ensino de história e cultura digital, transposição didática, contextualização, analogias históricas, indisciplina, desafios sociais escolares, ensino de história. Na minha crônica em questão, a gente optou em colocar analogias históricas e transposição didática. Isso porque durante a minha crônica, eu tentei fazer, durante a aula, né, que resultou nessa crônica, eu tentei fazer analogias entre os presentes dos alunos e um passado histórico, porque foi uma forma que eu encontrei de me conectar com os meus alunos. Então, eu achei interessante fazer esse link entre o passado e o presente, então, por isso, analogia histórica. Transposição didática, porque foi uma forma que eu encontrei de transpor, né, o ensino de história, no caso, em questão, o período regencial brasileiro, para um acesso mais facilitado para esses alunos, de uma forma com que eles pudessem se conectar e compreender melhor a mensagem que eu queria passar. Então, baseado nessas classificações, o que se espera nesse projeto é que, posteriormente, outras pessoas que façam pesquisas dentro da UFOP, seja no curso de pós-graduação, seja na graduação, enfim, né, que façam pesquisas, né, nessa área do ensino de história, possam usar esse arquivo que está sendo montado por nós, né, e essas categorizações como auxílio para uma futura pesquisa sobre o ensino de história, seus impactos, o que é muito recorrente nesse período de formação do aluno enquanto ele está no estágio. E é isso que a gente se espera com esse projeto, que tem ainda muito, muito para ser feito, tem ainda muito material para ser catalogado, e que a gente espera que possa ter continuidade no ano de 2025. Muito obrigada e até mais.